Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, amigos que nos ouvem e nos assistem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, a imprensa nacional hoje deu grande repercussão a uma notícia, principalmente no Caderno Economia, a uma notícia que engrandece o espírito do brasileiro. Lá dizia que a agência Moody's vê recuperação e melhora na perspectiva do Brasil, baseado em alguns dados econômicos do nosso país, tais como o controle da inflação, a inflação em queda, o cenário fiscal mais claro, a apresentação de reformas estruturantes em nosso país e o compromisso e responsabilidade do Congresso Nacional em votar medidas, muitas vezes duras, mas necessárias para a economia nacional, como é o caso do limite de gasto que foi aprovado no ano passado e neste início de ano, matérias de grande complexidade, como é o caso da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Matérias que terão que ser trabalhadas, não tenha dúvida o povo brasileiro de que esse Congresso Nacional, essa Câmara, irá votar exatamente na integralidade o que foi proposto. Eu acho que o Congresso Nacional tem responsabilidade de entender a situação fiscal do país, que necessita urgentemente de um gesto por parte da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas também defendendo aqueles que contribuíram tanto para o crescimento do nosso país, e eu me refiro àqueles que irão se aposentar. Nós temos que chegar num denominador comum para sinalizar ao mercado de que o Brasil está tendo uma perspectiva de futuro, um controle fiscal das suas contas e uma credibilidade junto ao mercado. E não é diferente a razão, senhores que me escutam, que nós conseguimos hoje, o Brasil conseguiu repassar a administração privada alguns aeroportos do Brasil. Eu ao me deparar esta notícia na manhã de hoje, no final da manhã, eu me lembrei de um período de recesso em que eu peguei meu carro e fui para o Rio de Janeiro, de Brasília para o Rio de Janeiro pela BR-040, e vi o estado de conservação daquela rodovia federal. Era caótico, ao ponto de eu ter chegado no Rio de Janeiro com o para-brisa do meu carro quebrado pelas pedras que voaram, uma delas atingiu o meu carro. E logo em sequência houve a proposta de licitar, de privatizar a rodovia 040, que deu deserta. Por que deu deserta? Porque o governo passado não transmitia confiabilidade, não transmitia credibilidade, não transmitia segurança jurídica ao mercado, ao investidor, ao empresário, aquele que aporta o seu capital no empreendimento, mas que, claro, busca um retorno financeiro. Afinal de contas, o capital privado não é necessariamente para fazer filantropia, é para buscar retorno e ajudar no crescimento da nossa economia. Pois hoje nós tivemos a privatização de 4 aeroportos do Brasil: o aeroporto de Salvador, de Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre. Todos eles com valores acima do esperado. Juntando, foi arrecadado algo em torno de 1 bilhão 460 milhões de reais, tendo um ágio de 93%. Só para ilustrar, o aeroporto de Salvador, por exemplo, o lance mínimo era 310 milhões, foi arrematado por 660 milhões. O de Florianópolis, o lance mínimo era 53 milhões, teve o maior ágio, foi arrematado por 83 milhões. Aliás, o maior ágio foi de Porto Alegre, que tinha um lance mínimo de 31 milhões, foi arrematado a oferta de 290 milhões, e o aeroporto de Fortaleza, que tinha um lance mínimo de 360 milhões, foi arrematado por 425 milhões, que entra no caixa do governo federal, como já falei, algo em torno de 1,5 bilhão de reais. Que o governo federal faça bom proveito desse dinheiro e que invista no Brasil. Hombridade, transparência e responsabilidade com o dinheiro público, que foi o que eu sempre cobrei nessa tribuna, e não mudarei o meu discurso. Não mudarei o meu discurso. Já estou no 3º mandato, sempre cobrei transparência e responsabilidade com o dinheiro público, e não é porque o meu partido hoje é da base do governo que eu não vou cobrar. Continuo cobrando responsabilidade com o dinheiro público, seja aquele fruto das privatizações, como aquele fruto da arrecadação
com quase 76% do PIB, que é a nossa carga tributária. O Brasil precisa crescer, está no caminho certo, está transmitindo confiança, credibilidade e responsabilidade jurídica. Tanto é que nós temos aqui já demonstrações claras do capital privado sendo novamente migrado para o Brasil, com que nós possamos ter recursos no caixa, equilibrar as contas públicas e transmitir para outros setores, outros interessados, que o Brasil voltou a se tornar um país interessante para se investir. E por que não falar sobre um outro âmbito, o âmbito do povo brasileiro, daquele mais humilde, que está tendo a sua taxa básica de juros reduzida. Isso para o povo brasileiro, para aquele que está na sua casinha, significa que o liquidificador, que o ferro de passar, que a geladeira, vai ter uma prestação mais cômoda. No momento em que você diminui a taxa básica de juros, que já teve a 4ª queda consecutiva, chegando hoje a 12,25, já teve a mais de 14, você está repassando ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, fazendo com que o trabalhador brasileiro possa ter acesso a alguns bens que antes não tinha acesso, porque a prestação era muito cara, porque para poder se absorver, poder migrar capital para o Brasil que não tinha credibilidade, tinha que jogar uma taxa básica de juros lá em cima. Aí o investidor vinha aplicar no Brasil porque recebia uma remuneração muito alta. Como a imagem do Brasil está melhorando, o governo federal pode se dar o direito de reduzir a taxa básica de juros, que o capital privado, da mesma forma, vem ser aplicado no nosso país e o povo brasileiro tem a sua prestação mais cômoda. E no que se refere ao crescimento do Brasil, nós que estávamos tendo já quase pelo 3º ano, 4º ano, resultados pífios. Pífios ou negativos, e bastante negativos. Nós tínhamos, em 2014, tivemos um crescimento de 0,5% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, quase nada. Quando chegou em 2015, o resultado foi pior. Nós que tínhamos tido no ano anterior 0,5% positivo, tivemos um resultado negativo de 3,8% negativo. PIB negativo. Fomos para 2016, saiu recentemente a estimativa e as previsões não, a conclusão do PIB de 2016, menos 3,6% ao ano, ou seja, nós tivemos uma redução do crescimento, o Brasil andou para trás, andou de marcha ré, mas finalmente, meu líder Efraim Filho, nós tivemos em 2016, estamos tendo a retomada da economia, estamos tendo um crescimento de 0,5%, previsões de 0,5%, estamos retomando os parâmetros de 2014 e 2018, onde se encerra o mandato do presidente Michel Temer, as previsões já são de uma ordem de crescimento de 2,4%, ou seja, o Brasil voltou a ter uma perspectiva positiva, o Brasil voltou a poder pensar em crescer, a gerar emprego. Nós tivemos aí hoje já um anúncio de novos empregos gerados nas indústrias e no comércio do Brasil. Nós que até então tínhamos um país com quase 13 milhões de desempregados, ou seja, são quase, eu diria que 50 milhões de pessoas precisando de uma renda, porque a cada lar, a cada desempregado, nós temos pelo menos 2 ou 3 pessoas que dependem daquele salário. Então, um país que enfrenta uma realidade caótica de 12 milhões de empregados é um país que, no mínimo, se sente bastante angustiado com a dor e o sofrimento do povo brasileiro. E as notícias são tão favoráveis, tanto na economia quanto no cenário do nosso Nordeste, que já começa a ter aí em algumas regiões chuvas para acolher, para poder acomodar, para poder dar um alento ao sertanejo, ao agricultor, ao povo nordestino. Não poderia aqui deixar, neste discurso que faço sobre dados econômicos, PIB, taxa básica de juros, investimento, privatização, bilhões de reais, eu não poderia deixar de lembrar aqui dos reais, dos R$5, dos R$10, dos R$30, dos R$100 do povo sertanejo.
Porque aqui falar de bilhões é muito bom, porque esses bilhões, eles se converterão e chegará na base. Mas é muito bom também lembrar que o povo nordestino está finalmente tendo chuva e podendo ver a sua plantação crescer e poder ver, obrigado, senhor presidente, poder ver a possibilidade da sua plantação, da sua colheita, da sua venda se transformar numa rendazinha para a sua família. Eu fico muito feliz com os grandes projetos nacionais, mas talvez fique mais feliz ainda em ver o sertão com chuva e o agricultor podendo ver na sua plantação as folhas saírem e o futuro podendo sair daquela terra e a perspectiva de um dinheirinho para sustentar a sua família. Que Deus proteja o povo nordestino, que Deus proteja o povo brasileiro e nós possamos ter um Brasil cada dia melhor, mais próspero e crescendo com bases sustentáveis. Muito obrigado.